Nicolas Ferreira ou Forrest Gump e o Banco Master. O que tem uma coisa a ver com a outra e essa caminhada estúpida que ele está fazendo? Vamos falar disso já já. Nicolas Ferreira desinvestou por aí, saiu lá de Minas Gerais, está caminhando com uma porção de pessoas que, na verdade, a maioria deles são políticos também, que querem um bom vídeo para poder fazer um recorte para sua campanha eleitoral. E algum outro tonto ali no meio acompanhando, do gado, essa jornada, essa triste jornada dessa triste figura chamado Nicolas Ferreira ou Forrest Gump, porque isso lembra muito o filme Forrest Gump, só que o Forrest Gump era uma figura adorável no filme, né? Era um personagem, é uma ficção, mas é um filme muito interessante, porque se você não assistiu, vale a pena. Agora, quanto à caminhada do Forrest Gump, ele é uma coisa que, né, fazer o quê? Está acontecendo, ele está fazendo isso porque ele sabe que daqui a alguns anos o Bolsonaro vai ser passado, e ele é um cara jovem e a política é a arte de ocupar espaços, ele já está prevendo que ele quer ocupar espaço nessa ultradireita. Esse deputadinho que é um grandíssimo desprezível, para não falar outra coisa, e que sempre tem uma postura transfóbica, uma pessoa que está preocupada onde que mulheres trans vão fazer suas necessidades fisiológicas, já teve problema com uma adolescente menor de idade, devido às coisas que ele fala por aí. Enfim, essa coisa escrotinha que está por aí, andando por aí. Acontece que Nicolas Ferreira, ele tem ligação com a Igreja da Lagoinha, Igreja Batista da Lagoinha, se não falha a memória, é esse o nome que dá a instituição religiosa. E a Igreja Batista da Lagoinha está ligada aos escândalos do Master. E a investigação está se aprofundando e cada vez mais está visível essa ligação. E o ciclo vai meio que se fechando, porque você começa a perceber que quando o escândalo do Master surgiu, eles se correram, né? Ficaram bastante alvoroçados para dizer que o Alexandre de Moraes estava metido nisso, e no final das contas nós estamos percebendo que é outro juiz do Supremo Tribunal que está lá metido nisso daí, e que o Nicolas Ferreira, a família do Nicolas Ferreira tem a ver com o Banco Master. A Damares recentemente andou falando que os escândalos do INSS tem igreja evangélica grande no meio dessa história, pastor de igreja grande no meio da história, e Malafaia deu piti, só para variar, porque esse homem histérico só sabe dar piti, não há novidade nenhuma, falou que ela era linguaruda, que ela tinha que provar que ela falou. Em resumo, agora nós estamos sabendo também que naqueles escândalos do INSS, o Master entrou muito pesado, muito forte nessa história. Então a coisa está, o caldo está entornando, o caldo está ficando cada vez mais fétido para a extrema direita. E com isso, Nicolas Ferreira, ele viu na oportunidade de fazer essa caminhada patética para meio que chamar atenção para outras coisas, com outras finalidades políticas, mas o Nicolas Ferreira está com a pulga atrás na orelha. Na verdade, ele está muito, muito, muito preocupado com a pulga atrás da orelha. Porque a coisa vai crescer muito para o lado dele, a coisa vai ficar muito perigosa para o lado dele. E ele estava falando que ele iria ali para Papudinha, provavelmente é o que ele estava tentando fazer, era uma movimentação ali grande, mas ele começou a ficar com medo porque o Alexandre de Moraes já disse que não é para ninguém ficar ali
nas vizinhanças da Papudinha, gritando, fazendo acampamento, fazendo tudo aquilo que a gente sabe, porque isso acaba resultando em algo muito parecido do que aconteceu no dia 8 de janeiro. E a coisa está nesse pé. Nós temos aí uma extrema-direita que está rachadíssima, uma extrema-direita que está vendo agora o cerco fechar. É muito bom que essas igrejas evangélicas que são associadas à extrema-direita tenham que prestar contas, porque elas têm um poder econômico muito grande, estão interferindo demais na nossa vida, no nosso dia a dia, politicamente, se tornou verdadeiro problema, né? Se tornou um perigo para a sociedade. E antes que nos acusem de cristofobia, eu quero deixar bem claro que ninguém tem nada contra o fato de, numa religião XYZ, nós entendemos que é muito importante que haja liberdade de religião no país. Agora, o que nós não podemos tolerar é que a gente comece a caminhar por uma teocracia. E o Nicolas Ferreira está nesse contexto. Nicolas Ferreira, a Damares Alves, que está tendo agora essas falas que não são bastante úteis, né? Porque a gente está no espectro político mais libertário, mas a Damares Alves é uma pessoa muito perigosa. A gente nunca pode confiar plenamente numa pessoa que vê Jesus em Goiabeiras, né? Malafaia sem comentário, é uma pessoa para lá duvidosa com a forma como ele se enriqueceu. Ele é uma pessoa que ganhou uma fortuna vendendo a fé de um modo muito questionável e passou da hora do cerco se fechar em cima das igrejas evangélicas, em cima desse pessoal, desse povo que se diz cristão e que acha que com isso tem o direito de interferir na vida da gente. Você tem direito de ter a religião que você bem entender, inclusive de não ter religião nenhuma, mas você não tem direito, em nome da religião, determinar como os outros vão viver. Né? Existe um limite muito claro em que a religião ela pode ter a sua liberdade, e a liberdade dela não pode interferir em assuntos sérios, em assuntos que têm a ver nas constituições familiares múltiplas, nas identidades sexuais, nas identidades de gênero, na forma de viver, nos direitos básicos do ser humano, enfim, todas essas coisas horrorosas que vão ao contrário daquilo que a gente entenderia como sendo o verdadeiro cristianismo. Mas a coisa está ficando bem animada, né? E eu estou assim muito feliz de ver que essa história do Banco Master ainda vai render muita coisa. Vai render muita coisa. É bom a gente ficar atento. E a extrema-direita está em pânico. Porque, sim, ela está ligada ao Banco Master, ela está ligada aos escândalos do INSS, Bolsonaro está enjaulado, graças a Deus, e Nicolas Ferreira, Malafaia e Damares estão em pânico. E eles estão se devorando uns aos outros. Fui, até mais.